Olá, seja bem-vindo a SGI Soluções Integradas. Eu sou Regiane Moreira e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o contexto da organização. Bom, compreender o contexto é um processo que inclui, que determina os fatores que podem influenciar a capacidade da organização de alcançar o seu sucesso sustentado. Então é importante que quando a organização for compreender o seu contexto, for descrever o seu contexto, ela leve em consideração três fatores chaves. Quais são eles? As partes interessadas, as questões externas e as questões internas. As partes interessadas são aquelas que podem afetar, ser afetadas ou se perceberem afetadas por alguma decisão ou atividade da organização. Então, é muito importante que a organização determine quais partes interessadas são pertinentes para o seu contexto, para a sua organização, para o seu propósito. Essas partes interessadas podem ser tanto internas quanto externas, e elas podem impactar a organização, podem impactar a capacidade da organização de alcançar o seu sucesso sustentado. Então, após determinar as partes interessadas, a organização precisa ainda determinar quais delas podem apresentar algum tipo de risco se as suas necessidades ou as suas expectativas não forem atendidas. Ou ainda, quais delas podem prover alguma oportunidade para que ela alcance o seu sucesso sustentado. Sobre as partes interessadas ainda, é importante que a organização determine as partes interessadas, determine as suas necessidades e expectativas e estabeleça processos, mantenha processos para monitorar se essas necessidades e expectativas estão sendo atendidas. As questões externas são fatores que existem fora da organização. Porém, esses fatores podem afetar a capacidade da organização de alcançar o seu sucesso sustentado. Como que, por exemplo, as legislações, as novas legislações ou então as alterações nas legislações aplicáveis à organização. Então, ela precisa estabelecer uma metodologia e manter essa metodologia para monitorar esses requisitos regulamentares. A concorrência também é uma questão externa, a globalização, as questões sociais, políticas, culturais, a inovação e o avanço da tecnologia, entre outros. As questões internas são os fatores que existem dentro da própria organização, mas que também podem afetar a capacidade dela de alcançar o seu sucesso sustentado. Como que, por exemplo, os tipos de produtos e serviços que a empresa fornece, que a empresa executa, quais os controles internos que ela tem para monitorar essas suas atividades, esses seus produtos, esses seus serviços, o desempenho, o engajamento, os recursos internos que ela possui, os níveis de competência, o conhecimento organizacional, entre outros. Quando a organização estiver fazendo esse levantamento das questões externas e internas, é importante que ela leve em consideração as informações pertinentes relacionadas ao passado, a sua situação atual, seu cenário atual, tudo relacionado às questões externas e internas levantadas, e também a sua direção estratégica, o seu direcionamento estratégico. Além disso, é importante que a organização determine quais dessas questões externas e internas podem lhe trazer algum tipo de risco ou lhe prover alguma oportunidade para que ela alcance o seu sucesso sustentado. E é claro, a organização precisará estabelecer e manter processos para analisar criticamente, para monitorar e para avaliar as suas questões internas e externas. Questões internas e externas que ela determinou como sendo pertinentes para ela.
E era isso, gente, que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre o contexto da organização. Dúvidas ou sugestões, deixem nos comentários. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para ficarem aí por dentro dos novos vídeos. Muito obrigada, Deus abençoe vocês e até a próxima.